bom dia. Vamos começar mais um estudo essa manhã. O tema de hoje, ele é muito interessante, está muito presente no nosso dia a dia. O livro é da Joana de Ângeles, Vida Feliz, e de Valdo Franco. O nosso tema de hoje, prestem atenção como é que nós vivemos realmente. Ele diz o seguinte, que as tuas necessidades reais não exorbitam a área das tuas posses. Vejam, só o título já dá para a gente perceber. O que significa isso? As tuas necessidades reais. A nossa necessidade de vivermos tranquilamente com aquilo que nós realmente necessitamos. Mas nós estamos sempre querendo mais. Hoje o consumismo está muito grande, as ofertas de coisas diferentes estão aí a todo momento, a tecnologia mostrando coisas e mais coisas. Então tem pessoas que compram uma coisa, logo em seguida querem outra, depois querem outra, no fim não sabem nem o que fazer com tanta coisa que tem em casa, né? Aí começa a jogar fora ou fica acumulado dentro de casa, né? E o que a gente tem visto é que quando sobram demais, né, para outros estão faltando. Então nós temos que procurar ter o equilíbrio de possuir aquilo que realmente nós necessitamos. Se a gente quer mudar alguma coisa, vamos tentar passar para alguém, ajudar alguém, não é? E não ficar acumulando compulsivamente sem sabermos o que vamos fazer. Então a Joana continua dizendo para a gente o seguinte: cada criatura nasce e renasce dentro do esquema que ele faculta as melhores possibilidades para ser feliz. Então, gente, é interessante, né? Quer dizer, nós todos temos dentro de nós, conosco, na programação de nossa vida, tudo o que precisamos para sermos felizes. Só que a gente tem aquele livre-arbítrio de seguir para um lado ou para o outro, não é? E a gente acaba achando que as nossas coisas não são suficientes. Estamos sempre reclamando que me falta isso, me falta aquilo. Mas, na verdade, se nós formos olhar, nós temos tudo. Só que a gente nunca está preocupado em olhar aquilo que temos e que nos é suficiente. Nós olhamos para o que o outro tem. E eu cobiço aquilo que o outro tem, para que eu possa ter também. Eu quero as coisas que as outras pessoas têm, mas eu não tenho que ficar preocupado com o que os outros têm. As pessoas não podem me julgar pelas coisas materiais que eu possuo ou não possuo. Se eu não estou com uma tecnologia avançada, se eu não pude comprar as últimas novidades da estética, da beleza, das roupas, né? Dos telefones, dos smartphones, das televisões em 3D, essas coisas. Não é assim, gente. E se nós olharmos, cada vez que nós compulsivamente vamos adquirindo coisas, nós acabamos ficando insatisfeitos, porque a tecnologia avança dia a dia, a todo momento, não é? Na mesma coisa, você compra aquela quantidade de comida, vê isso, vê aquilo, no fim você não consegue comer tudo que você leva para dentro de casa, estraga, coloca na geladeira e nem lembra que está lá. Sacolas de comida, de biscoito, passa do dia, tem que jogar tudo no lixo e que não pode nem ser aproveitado porque já perdeu a validade. Então vamos pensar que a felicidade não se encontra, já falamos isso aqui várias vezes, em botecos, em shoppings, em lojas para ser comprada, não. A felicidade está dentro de nós. É uma construção do dia a dia nosso, procurando enxergar o que realmente nós necessitamos. E muitas vezes as coisas materiais nos tiram, né, dessa oportunidade de refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos valores materiais, espirituais, o que realmente é importante para alimentar o nosso espírito e nos fazer felizes. Continuando. A inconformação e a rebeldia, porém, normalmente armam o indivíduo com ambições e violência, que geram estados desditosos, mesmo quando ele consegue acumular excessos e quinquilharias
a que atribui valores relevantes exagerados. É interessante, outro dia eu estava assistindo um programa de televisão que era acumulador compulsivo, um senhor. O apartamento dele estava tão cheio que só tinha um buraquinho onde ele entrar. Não tinha mais jeito dele viver lá dentro de tudo quanto é porcaria que estava acumulado. E ele era infeliz, né? Querendo mais. Foi preciso que tomassem providências, né? A parte de trabalho social de lá, de pegar várias caçambas para tentar pegar aquilo que estava ali dentro para caber a pessoa dentro da casa dele. Não cabia mais, não tinha um quarto, não tinha uma vaga para ele morar ali dentro. Nada, tudo tampado. E ainda era infeliz, ainda queria mais. Então, gente, isso é doença, né? Ele não conseguiu encontrar a ele próprio e ficou perdido no meio das porcarias que estavam acumuladas dentro da casa, que ele nem sequer sabia o que tinha lá dentro. Tanto lixo, tanta coisa podre, tanto barata, rato, né? Nós temos que olhar. De vez em quando é bom que a gente dá uma olhadinha no guarda-roupa, né? Meu Deus, eu tenho tanta roupa aqui que eu não visto há milhões de anos, né? O que eu estou fazendo com isso pendurado aqui? Vamos doar. Tem tantos lugares que fazem bazar, né? Creches, asilos, essas casas que acolhem pessoas que vêm do interior, né? Para fazer principalmente tratamento de câncer, eles não têm onde ficar. Existem várias posadas para isso. E são pessoas que trabalham ali por amor. Se a gente não pode ir lá trabalhar, a gente pode doar aquilo que está sobrando da nossa casa, né? Doar com amor, porque o ato de doar não é simplesmente ir lá entregar, não. Porque muitas vezes, se você pensa que é só entregar, jogar na mão do outro aquilo que está te sobrando, não, as pessoas têm dignidade. Em vez de a gente estar ajudando no momento da maneira que a gente faça, né, nós estamos machucando e agredindo o outro. Todos nós temos dignidade, independente de posses, de posição social, de cor, de raça, de cultura, mas respeitando o ser espiritual que todos nós somos. Então, minha gente, não vamos ficar... Muitas vezes as pessoas assim, nossa, minhas gavetas não cabem mais roupa, eu não estou podendo abrir a porta do guarda-roupa porque tanta roupa caindo que eu nem lembro mais. Meu Deus, tem roupa nova aqui, que eu gosto sempre de ter roupa nova no guarda-roupa. E tem roupa aqui que eu nem lembro que eu tenho. Comprei mais uma, esqueci que eu tinha outras aqui guardadas que eu ainda não usei. Enquanto nós estamos acumulando, está faltando em outros lares, para outras pessoas. E aí a gente pergunta, você que está com as coisas acumuladas, sobrando, sapatos, você tem 2 pés, tem 500 pares de sapato. Ah, mas eu tenho que ter, a artista tal tem um closet que é só para sapato, o outro para cada tipo de roupa. E eu pergunto, vai fazer o que com isso? Os milhões de pares de sapato, de roupas, eles trouxeram felicidades para você? Não. Você continua buscando. Porque a felicidade está dentro de nós. A alegria de viver está dentro de nós. Então, não nas coisas que nós usamos e ficamos cobiçando por aí. Vamos ver o que mais que a Joana nos diz. Não faltariam os recursos para a sobrevivência humana caso não houvesse nos corações o predomínio do egoísmo, da avareza e do desinteresse fraternal. Olha como é que ela encerra, isso é grave, não é? O egoísmo, gente, é um dos males que atacam a humanidade. Nós esquecemos do nós e somos só eu, o outro que se dane, não tenho nada com a vida dos outros, né? Eu que fiz, eu que trabalhei, eu que ganhei de herança, eu que ganhei na loteria, né? Então é meu, meu e meu. Não vou repartir, não vou doar. Deixa perder, eu jogo fora, jogo no lixo. Não, minha gente, não é assim não. É o que ela diz aqui, não faltariam os recursos para a sobrevivência humana, se nós não jogássemos tanta coisa fora, né? A ganância nossa, dos homens, eu estou falando aqui no coletivo, né? Não estivesse destruindo tudo. Nós estamos com esses climas aí terríveis, muito calor, muito frio em cada região, tudo destemperado, faltando água. E, no entanto, você passa nas portas, o povo está lavando o passeio com
mangueira de água. Se alguém pergunta, fulano, você está desperdiçando água? Não é de sua conta, eu que estou pagando. Mas os filhos de amanhã vão ter problema, os netos, sobrinhos, né? Então a gente tem que pensar que a gente não vive num mundinho só meu, não. Nossa vida é em coletividade. O dia que faltar para um, vai faltar para todos. Quando está faltando água numa cidade, não falta só na casa do pobre, não, falta do rico também. Não tem outro jeito, não, né? As matas estão sendo destruídas, a Amazonas, né? Está toda sendo arrebentada, e o madeirame saindo aí. Tem tantas outras formas de fazer isso, né? Respeitando aquilo que a natureza necessita para dar o equilíbrio para a gente viver. Então, minha gente, acho que essa semana a gente pode dar uma olhadinha na nossa casa, o que é que tem sobrando e acumulando, sendo acumulado sem necessidade. Vamos olhar os guarda-roupas, as gavetas, a quantidade de roupa, de sapato, de vestidos, de camisetas, de tênis, que estão sobrando, que eu joguei, que não está na moda, que eu não vou usar, enquanto outros nem sabem que existe moda e que poderia ser utilizado. Dentro da nossa cozinha tem panela aqui que eu não uso há milhões de anos, mas tem que acumular, tem que guardar para dizer que eu tenho 1000 panelas, 50 panelas, não é assim não, né? Não tem nem lugar para guardar, acumula ali, joga, bota dentro de uma caixa, né? As coisas de alimento, vamos comprar aquilo que é necessário, porque senão nós jogamos fora, porque não é nem questão de distribuir para o outro, porque já passou a sua validade. Vamos, gente, aprender a amar mais, a abrir os nossos corações, a enxergarmos que o que está sobrando em nós aqui, nos nossos posses materiais, está faltando no outro irmão. Então, como a Joana está dizendo, que o egoísmo, a avareza, a necessidade de possuir, né, as coisas, e do desinteresse fraternal, isso aí é o mais grave, porque Jesus nos disse, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós não estamos amando ao próximo como a nós mesmos. Na verdade, não estamos nos amando, porque na medida que nós somos acumuladores compulsórios ou compulsivos, né, nós estamos fazendo muito mal a nós mesmos. Vamos pedir a Jesus nessa semana, quem sabe, fazer uma revisão do que está sobrando na nossa casa, porque na verdade o que está sobrando, está entulhando, é uma doação simples, porque a caridade realmente, eu não preciso de esperar as coisas sobrarem na minha casa. Eu me preocupo com o outro no dia a dia, vendo o que eu posso ajudar. Mas mesmo as coisas que estão sobrando, se eu fizer com amor e com carinho, com consciência de que em minha casa está sobrando e eu vou doar, já começa a ser uma caridade, né? Então vamos pedir a Jesus que nos ajude a termos coragem, né, de abrir mão do nosso egoísmo, da nossa avareza. Nós ficamos doentes quando a gente não consegue alguma coisa material que a gente queria. Não é assim não. E o interessante é que muitas vezes você fica lutando para conseguir uma coisa, quando você consegue, não tem aquela alegria interior que você pensava, não teve aquela euforia interior que você pensou que ia conseguir ao adquirir um determinado bem. Presta atenção para vocês verem. A gente compra tanto que não dá aquela alegria de que eu conquistei, fruto do meu trabalho, levei muito tempo para conseguir. Não, a gente não sente essa alegria, não. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a ser mais solidários, mais participativos nas coisas comunitárias, procurar arranjar um tempo de nos doarmos, né? A pessoa pode fazer muita coisa doando um pouco do seu tempo, sendo um voluntário em qualquer situação, para ajudar o nosso irmão mais necessitado. É tempo, todo dia, eu repito, de começar uma vida nova. Vamos nessa semana fazer uma faxina, ver o que está sobrando e vamos distribuir. E não vamos comprar mais do que nós podemos usar, não, gente. Não tem necessidade. Vamos procurar sermos felizes com aquilo que nós temos. Se Jesus nos colocou aqui com tudo o que precisávamos ou que precisamos para ser felizes, para nos realizarmos e vivermos dignamente, vamos ter cuidado
e olhar o que é que está sobrando, jogando fora. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, e se Ele assim o permitir, na próxima semana nós nos encontraremos novamente. Fiquem com Deus.